noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos com esse casal abençoado e com o pastorzão Lúcio. Amém. E a ideia nossa aqui é fazer a live da família. Foi um nome aí que foi batizado aí pelo pastor Lúcio, muito bacana. E hoje a gente está com essas duas pessoas aí maravilhosas. Eu vou pedir para cada um estar se apresentando. Tadeu e Neves, vocês podem falar um pouco de vocês, depois pastor Lúcio e a gente começa. Tadeu e Neves, há 48 anos. Pastor Lúcio agora? Não, você. Não, vocês fica à podem vontade. começar com vocês. Comece vocês. Pronto. Tadeu e Neves, há 48 anos. Estamos aqui para participar dessa live. 48 anos do quê? 48 anos de Tem que explicar, sim. Tem que explicar, Tadeu. A gente começou a namorar em 71. Então já são 49 anos. 49, Vamos fazer 49 anos 49 de namoro. Né? E com o Tadeu... casados agora, em julho, a gente faz 45. Eita, quase bodas de ouro, né, Tadeu? Bodas de ouro tem que ser em Nova York, viu? Toma porta, Tadeu, da bênção. Tem que ser em Nova York. A gente vai fazer uma... Quer saber livre da gente? A gente vai fazer uma vaquinha Online. Para Aproveitar a pandemia, né? Aproveitar a pandemia já faz. Nova York. Tá certo. Nós somos da Igreja Presbiteriana da Boa Vista. Exercemos lá alguns cargos e fui superintendente. Eu e Neves dirigimos a classe de casais. Você pode falar alguma coisa aí? Na verdade, a gente está na Boa Vista, mas a gente já há mais de 20 anos que a gente tem envolvimento com classe de casais, com jovens. Então, nós sempre fomos professores de escola dominical, sempre fomos envolvidos com a escola dominical e nos últimos 20 anos uma dedicação maior à classe de casais. A gente criou essa classe na Igreja Presbiteriana do Recife. E depois nós fomos para Boa Vista e estamos aí até o ano passado com essa classe existente, né? Esse ano houve algumas mudanças e desencadeou a pandemia, então nós não estamos. Mas assim, a gente tem trabalhado com casais, com famílias e tem sido um privilégio que Deus nos concedeu, tem nos concedido de poder trabalhar com esse ministério assim, tão importante, né? Na igreja, né? E na sociedade. Com certeza. Mesmo nesse período, eu gostaria de dizer que mesmo nesse período de pandemia, a gente teve a oportunidade de estar ajudando alguns casais que a gente já trabalhou, entendeu? Amém. Então, aqui e acolá, a gente recebe o zap e a gente orienta. E nesse período é que deve receber mesmo. É verdade. Agora, a gente está na IPBV há mais ou menos uns 6 anos e foi aí onde a gente conheceu essas duas preciosidades, pastor Lúcio e Guilherme. E parece que a gente se conhece, ó. É um encontro que Deus cria, né? É verdade. Que bom. Assim, Deus chamou, né? É como o apóstolo Paulo, né? Deus designou para ele passar a Macedônia e ajudar. Então, o pastor Lúcio está lá em outro ministério, que é a igreja da Lagoa do Araçá, né? Isso. É Lagoa do Araçá, né? Lagoa do Araçá, exatamente. Tem sido abençoada com a presença do pastor. Isso, a igreja tem expressado isso, viu, pastor? Amém. Algumas pessoas que a gente conhece dizem, olha, um anjo de Deus ali. Amém. Glória a Deus. Na terra, o anjo de Deus na terra. O pastor Lúcio tem uma qualidade que é muito importante no pastor da igreja, né? É o amor, é o carinhoso, amoroso, né? Amém. Tá raro, viu? Tá raro hoje em dia. Tá raro. Um abraço sincero, né? É o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Amém. Pastor, fala um pouquinho aí de você, para a gente começar aqui. Sim, eu gostaria, antes do pastor falar, eu gostaria só de acreditar que temos 3 filhos e 6 netos.
Toda a família abençoada. Família abençoada. O pastor Lúcio, né? Estou atuando hoje na Igreja Presbiteriana da Lagoa do Araçá. Estamos lá, vamos fazer 2 anos, estamos aqui no 2º ano, né? Estamos no 2º ano de pastoreio naquela igreja. Estivemos na Igreja Presbiteriana da Boa Vista como auxiliar do reverendo Edson Dantas. Então, conhecemos a nossa irmã Neves, o nosso irmão Tadeu. Guilherme é nosso primo, casado com uma prima de minha esposa, né, com Priscila, prima da minha esposa, Luciana. É da família, é irmão do coração. Né? É um irmãozão que tem nos ajudado bastante e nos ajuda em oração. Quantas vezes a gente senta, conversa e abre o coração, né, e se aconselha e conversa, porque ele é o nosso irmão que o Papai do Céu nos deu, né, para nos ajudar nessa caminhada. Temos um filho que está a caminho, ele está no forninho, vai sair do forno, né, no dia 14. Surpresa de Deus. Planejado para o dia 14 de julho. Benjamin. Está para chegar. Já está uma bênção. Lúcio já está dormindo, né? Já está dormindo, porque sabe que não vai dormir nunca mais. Aproveitando esse mês, que é o último mês, né? Que a gente vai ter de sono completo, né? Aí estou já me preparando psicologicamente para as noites. Há 5 anos você não vai ter sono completo. É verdade. Né? Vamos esperar aí que o Benjamin venha com saúde, que seja uma bênção, né? Que ele ande nos caminhos de Deus. Temos orado e pedido a Deus, já consagramos ele, né? Todas as noites eu oro, consagrando Benjamin a Papai do Céu. Amém. Pertence a ele, é dele. A única coisa a bênção que o Papai do Céu tem nos dado é o privilégio de cuidar, né, do que é dele, que Benjamin pertence a Papai do Céu. Eu vou cuidar só da bênção de Deus. Tá só emprestado, né? Fica brincando. Tá só emprestado, A bênção é do Papai do Céu, pertence a ele, né? Que bom, que bom. Amém. Pessoal, a gente hoje vai estar tratando um pouquinho da convivência familiar, nessa época do Covid. E aí eu queria lançar esse primeiro questionamento, assim. Na visão de vocês, qual o principal desafio da pandemia para a família? Esse momento foi inesperado, né? Ninguém esperava que acontecesse tudo isso. E a família foi tomada de surpresa. E tem sido um aprendizado, o desafio maior foi esse, um aprendizado da convivência, fechado em 4 portas, né? E que, com certeza, houve muitos, assim, eu diria, erros, mas mais acertos. Eu acho que o desafio está em a família reaprender reaprender a convivência e crescer como família. Eu acho assim que essa pandemia nos pegou, como o Tadeu falou, de surpresa, né? Foi como assim, o freio de arrumação. Entendeu? Então, assim, de repente a gente estava solto com a nossa rotina, né? Cada um com a sua rotina, trabalhando. Eu e Tadeu, a gente tem uma rotina assim parecida, porque a gente tem trabalhado junto. Depois que ele aposentou-se, ele ficou mais diretamente no consultório. Ele antes ajudava à distância, agora ele está participando. E, de uma certa forma, mexeu com a nossa rotina, porque a gente saía 7h30 para o trabalho, voltava 18 horas, 18h30, até 20 horas. Entendeu? Então, eu no consultório, ele resolvendo coisas administrativas, saindo. Então, a nossa rotina foi mudada. Eu creio que, como muitos casais, muitas famílias, por aí, a sua rotina foi mudada. Então, foi um freio de arrumação. E a gente, de repente, se deparou
Eu, particularmente, tinha o tempo muito preenchido, eu vi o tempo sobrando. Chegava em casa e ficava sem saber o que fazer, né? Não tem mais filhos. E ficávamos eu e ele. Isso na primeira semana. Na segunda semana, eu percebi, inclusive, assim, a gente mais alterado. Eu estava... Qualquer coisa que ele falava, eu ficava irritada, ou vice-versa. Depois a gente foi se ajustando. A nossa experiência foi essa. A gente foi se ajustando e eu acredito que foi, assim, para melhor. Porque a gente conversou mais, teve mais tempo de conversar. Ele teve mais tempo, tem tido mais tempo de assistir filme, que eu não sabia que ele era tão apaixonado por filme como é, né? Quando a gente namorava, quando eu comecei a namorar com ele, nós começamos a namorar, a primeira coisa, ele me chamou para assistir um filme. Tinha que levar para o cinema, né? Existia um cinema. Era a desculpa, né, da época. Hã? Era a desculpa, né, a saída da época, né? Vamos para o cinema. São os problemas mal resolvidos ou não resolvidos dentro da família, né? Entre casais, entre pai e filho. Porque, então, de repente, se viram todos dentro de casa, sem poder sair, e com os problemas sem ter sido resolvidos. Com duas alternativas, né? Ou resolve, né? As duas alternativas. E agora ou resolve. Não tem... Só tem essas duas mesmo. É verdade. Tem que saber dialogar, saber conversar. Então, que antes era muito prático deixar a coisa rolar, né? Porque cada um estava dentro de sua atividade, dentro do seu mundo. O filho ia para o seu colégio, né? Chateado com o pai ou com a mãe, sem resolver aquele problema que tinha sido causado por alguma desavença. O marido ia para o seu trabalho, a esposa também, cada um ia para o seu canto, se via apenas de noite. Quantas famílias nem sequer sentam mais à mesa para jantar, né? Quantas famílias nem se sentar mais à mesa para jantar, conversar. Eu lembro que era interessante no meu tempo, era assim. Não sei se Guilherme e Tadeu e Neves pegaram esse tempo. Mas a gente esperava papai chegar do trabalho para a gente jantar a família toda junta. E ali conversava, e ali se resolvia os problemas, ali se resolvia, né? Conversando, dialogando. Né? Sem alteração, todo mundo baixinho, todo mundo falando baixinho. Nesse mundo moderno que a gente está vivendo, cada um tem seu quarto, aí vai na cozinha, pega seu prato, vai-se embora, se tranca dentro do quarto, né? E os problemas não eram discutidos, não eram resolvidos. E, de repente, tá todo mundo dentro de casa, 24 horas, uma hora vai ter que resolver. Uma hora vai ter que parar para resolver. Viu, Guilherme? Eu acho que o principal desafio é esse mesmo que o pastor em relação ao normal, que muita gente usa essa expressão, que a gente não vai viver mais o normal, vai viver um novo normal. O que é que vocês pensam sobre isso? Como vai ser esse normal, na sua visão? Um normal mais familiar, onde as pessoas vão ter mais tempo para a família, ou vai ser um normal diferente de cada um querendo viver o máximo da sua vida, sem saber como é que vai ser o dia da manhã, se vai vir outra pandemia? O que é que vocês estão pensando a respeito? A palavra novo normal é bem apropriada, certo? Porque vai ser novo mesmo. A gente vai ter que pegar a experiência adquirida durante essa pandemia, certo? A experiência no geral, no relacionamento com a família, no relacionamento com o próximo, no relacionamento com Deus, com certeza cresceu, e isso a gente vai levar para esse novo normal, né? Eu acho que esse novo normal, né, que está sendo dito, ele vai ser novo mesmo, porque a gente, de alguma forma, a gente vai levar os benefícios dessa pandemia, dessa convivência mais fechada. Então, muita coisa que a gente falhava, que a gente pôde perceber que poderia melhorar,
podia viver sem aquela determinada coisa. Né? Então, assim, em todas as áreas da nossa vida, da nossa família, a gente pôde, eu creio que houve crescimento. E isso, sem querer, a gente vai levar e vai procurar pôr em prática nesse novo normal. Nós não seremos mais o mesmo, eu tenho certeza. A cabeça, 3 meses, vai mudar. Vai mudar. Está mudando, mudou. Já mudou, né? A pandemia ajusta muita coisa, né? Principalmente a questão financeira. Isso. Uma das coisas que vai ajustar muito é a questão financeira. Eu acho que a gente viu... O consumo consciente, eu acredito que era algo que estava perdido. O consumo agora vai ser mais consciente. De você analisar o que você está consumindo, se realmente é preciso aquilo, se dá para aguardar. Eu acredito que vai seguir muito essa linha aí. As famílias vão seguir. Verdade. A gente tem Mas nessa bala... pode falar. A gente tem ouvido isso, até pessoas, nós que somos cristãos, né? A gente tem valores diferentes, às vezes, da pessoa que não conhece a Deus. Mas até nesse pessoal que não conhece a Deus, que não conhece a palavra de Deus, não conhece a Bíblia, né? Tem relatado isso, que tem aprendido a viver. Antigamente, todos sabem ir ao shopping. Uma paciente me falou hoje. Sábado e domingo. Ia ao shopping. Então, sempre comprava alguma coisa. E ela me falou uma coisa interessante, que ela disse que abriu o guarda-roupa dela essa semana e percebeu que tinha roupa, ela tem roupa para usar até o final do ano, sem repetir. E toda semana antes... Até o final do ano? Até o final do ano. Sem repetir os pares. Ela até falou isso. Misturando. Então, a gente vê que, como ela, muitos de nós também, talvez em menor grau, mas a gente vê que pode passar sem isso. A gente vive numa sociedade de consumo, né? Que toda a mídia é toda feita de gatilhos para que as pessoas possam consumir, possam ter coisas novas, porque o que você tem não presta. Diferente de outras alternativas aí que o pessoal fala muito de essencialismo, de minimalismo, de você viver com o que tem, usar da melhor maneira possível. Agora, também... Da igreja que você estava falando? Eu estava falando que a gente tem percebido a sensibilidade das pessoas em ouvirem, em aceitarem ouvir o Evangelho. Né? Então, havia muitas portas que eram fechadas e estão sendo abertas. Né? Isso. Mesmo dentro de empresas que querem trazer algum conforto para os seus funcionários, então estão abrindo a porta para a mensagem do Evangelho. Né? Também percebemos exatamente isso que Guilherme estava tratando, né, da questão do cuidado, né, com as pessoas necessitadas. Né? As igrejas têm se mobilizado, têm somado forças com ONGs para poder atender, né, aos necessitados. Se olhou muito a questão daquelas pessoas que estavam vulneráveis ali na rua, né? Isso. E que precisavam ser socorridas, precisavam receber alguma coisa para acudir elas, né? E também eu procurei, principalmente no início, e eu espero que o pessoal da igreja tenha ouvido e tenha aplicado nas suas vidas a questão do culto familiar, né? Eu acredito que o culto familiar era uma coisa que estava jogada, esquecida, né, que muitas pessoas já não estavam dando mais nem valor. E agora, com essa situação, né, é necessário, sim, precisa, sim, voltar àquela prática de se reunir em família, de orar em família, de ler a palavra em família, de estudar em família. É uma oportunidade, né? Já que na realidade que muitas famílias passaram a trabalhar em home office, então se ganhou aí 2, 3 horas que se perdia em trânsito, para estar junto com família, para estar junto em família. E por que não estar junto em família, em culto familiar, em leitura da palavra e oração em busca da dependência de Deus, né?
Eu acredito que isso foi uma oportunidade, sim, e que essa nova realidade que está sendo apresentada, se muitas famílias souberam aproveitar esse momento para fortalecer o culto familiar, foram abençoadas por Deus. Eu tenho certeza disso. Com certeza. Assim, em relação, seguindo essa linha, Lúcio, em relação à sanidade mental que a gente fala, que a gente tem visto... A gente está na sanidade mental já? Não, aí já está na outra pergunta, né? Que eu pensando, a igreja ela dá um apoio espiritual. E a gente tem visto algumas ONGs e algumas igrejas também fazendo esse apoio com psicólogos online, através de teleconferência. E aí a pergunta é, como manter essa sanidade? Porque a gente ainda tem a questão do apoio, a gente tem um Deus que a gente acredita que está seguindo tudo isso, isso daí foi ele que está permitindo e que ele tem um propósito dentro de tudo isso. Mas, assim, as pessoas que não conhecem, qual seria, assim, essa linha da gente estar aconselhando eles, falando alguma coisa a respeito? A princípio, exatamente buscar ajuda, né? Buscar ajuda. Você pode buscar ajuda com o pastor está preparado para dar aconselhamento pastoral, à luz da palavra de Deus. Você pode procurar um profissional da área da psicologia, da psicoterapia, né? Mas o que a palavra de Deus ensina, né, que a gente me veio agora à mente, está em Filipenses capítulo 4. Você tem um problema, procure, comece com Deus, que Deus resolve o seu problema. Comece com o Papai do Céu, comece com a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, ó. Alegrei-me sobremaneira. Capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu quero só lembrar que Paulo, quando escreveu isso, estava preso. Então, pessoa presa está dizendo assim, olha, alegre-se no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é responsável, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você está em depressão? Você está triste? Você está tendo pensamento ruim? A palavra de Deus está dizendo, alegre-se, porque perto está o Senhor. Não fique ansioso. Leve a Deus a sua ansiedade em oração, em súplica, ação de graça. E procure pensar em coisas boas. Pense em coisa boa. Exatamente, seguindo essa linha de pedir a Deus esse discernimento, e ele vai estar mostrando o caminho, mostrando pessoas, e coisas que precisam ser tratadas, que a gente ainda vê um preconceito muito grande da sociedade em relação a isso, infelizmente. Pois é. A depressão é uma doença e precisa ser tratada. Muito séria. É uma doença que atinge, né, não o corpo. Acaba atingindo o corpo, mas é uma doença que primeiro atinge a sua alma. Atinge a sua mente, né, o seu coração, atinge a sua alma, o seu interior. Acaba tá doente dentro dele, no seu interior, a sua alma está doente. E a cura está em Jesus Cristo, né? A cura está em Deus. Quem é o médico dos médicos? Ele cura. Ó, Papai do Céu, quando ele quer, ele cura. Ele cura do Covid, ele cura do que seja. Ele cura câncer, ele cura. Quando ele quer curar, ele cura. Sendo da sua vontade, ele cura. Então, meu amigo, se você está com depressão, está triste, procure Papai do Céu. Procure Deus em oração. É ele que está dizendo. Não fique ansioso, não fique pensando bobagem. Procure colocar em seus pensamentos coisas boas. Eu lembro do testemunho do pastor Arival. Ele disse que teve um dia que ele estava muito triste, deprimido, estava chateado com algumas coisas. Arival Dias Cassimiro, ele foi pastor da Igreja Presbiteriana de Olinda, né? Ele hoje está por São Paulo, eu não sei se é a igreja de Pinheiros.
Isso, ele é pastor da igreja de Pinheiros. Então, nessa época, ele era pastor da igreja presbiteriana de Olinda e eu era membro da igreja. Ele era meu pastor. E eu lembro da mensagem dele. Ele disse que estava triste, estava no gabinete pastoral, estava sentado lá, vendo, e vinha pensamentos ruins à sua cabeça, vinham pensamentos de tristeza, de problemas, de coisas que ele não conseguia resolver, ele estava ansioso, triste, né? E ele disse que lembrou do hino, que diz assim: conte as bênçãos, dizem quantas são recebidas da divina mão. Aí ele disse que parou naquele momento, lembrou dessa estrofe, lembrou desse hino, e começou a anotar os problemas que ele tinha em um papel, e depois em outro papel ele começou a anotar as bênçãos que ele havia recebido. E depois ele viu que quando enumerou tantas bênçãos tinham recebido, que aqueles problemas que tinham se tornaram insignificantes. Na balança, né? Pequenos. Quando botou na balança, ele disse que não havia razão para estar ansioso. Porque Verdade. Deus, que é soberano e que transforma mal em bem, é quem cuidava dele, quem cuida dele e de nós também, né? Lógico. Isso. Né? O segredo é buscar o Papai do Céu. O segredo é buscar Deus. Deus é estar na dependência de Deus. Você perdeu seu emprego? Você acha que dependia do seu emprego para se manter? Isso é uma mentira de Satanás. Você não depende de emprego nenhum, não. Você depende de Deus, porque antes de tudo, quem botou você no emprego foi Deus. Quem botou o pão na sua mesa foi Deus. E é o momento de entregar, né? Porque às vezes a gente fica entregando a Deus, pega de volta. Entrega a Deus, pega de volta. Entrega a Deus, pega de volta. Verdade. Em relação, eu queria ver agora, Tadeu e Neves, como é que está sendo a experiência dos cultos online? Porque a gente não está podendo sair para a igreja presencialmente. Vocês estão gostando? Acha que é algo que vai ficar? As igrejas hoje vão ficar com os dois formatos fortes? Ou vocês acham que é só um momento, mas o presencial ainda vai prevalecer? Depois você dá uma complementada com a experiência dele, gravando também. Eu vejo o seguinte, que, como diz o ditado, é o pulo do gato, né? Porque é o pulo do gato. É o pulo do gato. Né? Isso. Você vê, as igrejas não tinham esse recurso, essa perspectiva de jogar na internet um culto online para o mundo, certo? Não só para os membros da igreja, mas para quem quisesse acessar, certo? Então, a igreja ela tem que aproveitar esse momento e continuar a aprimorar essa modalidade de culto, porque o povo vai estar sedento da palavra de Deus. Esse momento de Covid fez o povo refletir sobre a sua vida, sobre o mundo e Deus. E aí é a oportunidade da igreja, como eu disse, dar o pulo do gato e também manter, aprimorar, melhorar, divulgar essa modalidade de culto, porque vai alcançar... Está no ar. Vai alcançar muita gente. E não tem limite, né? Não tem limite, sem barreiras. Sem barreiras. Exato. E você acaba atingindo pessoas que você não queria atingir. São pessoas que provavelmente não iriam naquela determinada igreja, e conseguem, assistem, e tem todo esse compartilhamento, esse envolvimento na internet de divulgações que acaba chegando em você aquela mensagem, que é bem interessante. Porque como veículo de divulgação do evangelho é importante, muito importante. Exato. Eu acho que vai ser agregado. Após passar tudo isso, vai ser um recurso a mais que a igreja vai dispor. Recurso a mais. Inclusive, aproximar, né? Por exemplo, antes da pandemia, a gente percebia, a gente já tem muita vivência de igreja, a gente percebia, muitas vezes, assim, o distanciamento, às vezes havia uma grande distância, às vezes, entre a membresia e a liderança, os pastores. Agora é um recurso a mais, porque a gente pode perceber que a liderança, os pastores em particular, né, estão assim procurando mais se achegar junto das suas ovelhas. Né? A gente viu muitas lives pastoreando a igreja,
sempre palavras, além do sermão do domingo, uma palavra semanal, né? Diária, aliás. Então, isso pode ser utilizado para que o trabalho seja mais fortalecido. Eu creio que isso alcançar a vida, né? Vai agregar muito. Lúcio teve uma experiência muito interessante, para não substituir. A gente só precisa tomar cuidado para não ser um substituto. Não é substituição. Não. Não é substituição. Deve ter tomado, assim, por que eu falo isso? Porque tem muito aquelas pessoas, eu conheço alguns que são sem igreja, não sei se vocês já perceberam, que são pessoas os desigrejados, aquelas pessoas que são desigrejadas, elas não querem por alguma razão, elas se entristeceram. Igreja é feita de pessoas, e pessoas são pecadoras. Isso. E não há perfeição nas igrejas. E aí as pessoas se entristecem por alguma coisa e se afastam da igreja e saem da comunhão da igreja e ficam vivendo de mensagem da internet. E isso é perigoso, porque eu quero dizer aos irmãos que a internet, a mensagem da internet, ela não pode, não deve, jamais irá substituir a comunhão dos santos. A comunhão da igreja, o convívio da igreja. Eu acredito que seja um mix. Deixa eu concluir. A gente deve entender essa oportunidade da internet baseado naquele versículo que diz que a palavra de Deus não volta vazia. A importância está em usar a internet para veicular a mensagem. Você vai encontrar pessoas necessitadas de uma mensagem. E a partir daquele momento, ele vai ouvir a palavra de Deus. Exatamente. O Espírito Santo vai operar em sua vida e ele vai procurar ou aquela igreja ou outra igreja, do ponto de vista de que a palavra de Deus não volta vazia, ele vai procurar uma igreja ou a mesma que ele ouviu, para se agregar e conhecer mais de Jesus. A gente tem que ver pelo ponto de vista do Espírito Santo, que é quem conduz. Eu acredito que ela para esse momento e pode ser utilizado para algum como um recurso a mais. Agora, exatamente, agregar a reunião. Agora, Tadeu falou sobre a questão do evangelho, do alcance a outras pessoas que não conhecem, né? Vidas. Mas é uma palavra para os crentes. Que o pastor Lúcio falou, que tem muita gente acomodada, assim, sem igreja, o desigrejado. E acha bom ficar só assistindo lives, cultos assim, online, né? Então, mas exatamente, eu acho que tem que dividir o público. São duas linhas diferentes e a liderança da igreja tem um papel muito importante junto com o pastor, e como é que vai estar lidando com as pessoas, até para as pessoas terem essa vontade realmente de participar do presencial e também de agregar valor no virtual, no online. Então tem que caminhar as duas coisas juntas. Eu acho o seguinte, que o crente que se acomodar, né, em casa, ele não vai crescer. Porque ele vai crescer se ele exercitar na igreja o serviço é que traz o cristão ao crescimento espiritual. Senão ele nunca vai amadurecer. Eu lembro... Na igreja você exerce vários pontos da sua vida cristã, que é o convívio. É onde você exerce o serviço, o seu ministério. Onde você serve a Deus na igreja. Vocês conheceram o pastor Valmir Soares? Conheceram. O pastor Valmir, ele também foi meu pastor lá na Igreja Presbiteriana de Olinda. Foi pastor de Neves em Arco Verde. Foi em Arco Verde, foi, Neves? Ou antes de ir para a sua igreja, foi para a minha. Foi meu pastor em Arco Verde. Ele tinha uma ilustração bem interessante para os crentes que se afastavam da igreja. Né? Ele dizia que era como se tirasse uma brasa de dentro da fogueira. Exato. Que a tendência é se apagar, é se esfriar. A brasa vai esfriar. E se afastar realmente de Deus. Né? Então, realmente, para você estar, né,
na presença de Deus, sendo usado por Deus, você tem que estar junto dos irmãos, tem que estar dentro da igreja, servindo a Deus com alegria, né? Exercendo o ministério, os dons que Deus colocou na sua mão, que Deus colocou para você servir. Você só vai poder servir a Deus verdadeiramente dentro da igreja, né? É lá que você vai estar em comunhão com os irmãos, né? Eu acho que na igreja você está sendo treinado ali para levar o evangelho. Também. Pois é, exatamente. E é um treinamento para a gente ir para o céu, né? Porque se você não está indo para a igreja porque não gosta de crente, como é que vai ser no céu? Como é que você vai? Porque no céu só vai, né? Só vai ter. Geralmente as pessoas que não gostam de ir para a igreja, eles estão querendo ficar por aqui, né? Não estão querendo muito essa ideia de que a morada lá em cima, não. Eles ficam querendo ficar por aqui, ficar arrumando desculpa. Vai para a igreja, não dá certo, vai para outra igreja, a mesma história, vai para outra, a mesma história, aí fica preocupado. Se eu vou ficar essa igreja, eu quero passar mais um tempo aqui, quero deixar para partir quando tiver mais velho. A linha é essa. Eu já tenho uma figura dessa. Assim, Lúcio, uma coisa que aconteceu logo quando se instalou a pandemia e o isolamento, né? Que a gente ouviu muitos pastores, muitas pessoas perguntando e muitos afirmando que a gente ficou até com medo, muita gente ficou com medo que o mundo ia se acabar, que a igreja ia ser arrebatada, né? Então, assim, esses 3 meses que nós estamos passando, a gente não foi arrebatado, que, em parte, tem o juízo de Deus, inclusive nós teve uma live do pastor Hernando Dias Lopes com o pastor Nicodemos, que esse assunto saiu, né? Sobre o juízo de Deus e levar a igreja, né? O arrebatamento, né? Da igreja. Então, assim, eu acho que isso veio também acordar a sua igreja para se preparar para esse momento. Então, eu acredito que... drive, né? Foi o test drive. A Bíblia diz que a gente não sabe o tempo, né? A gente não sabe quando vai ser, mas ela diz que a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para quando vir, a gente estar pronto para subir, né? A gente está pronto para receber o Senhor Jesus. Se for nessa era, se for no nosso tempo que Jesus vai voltar, ou se não for, se for daqui a mais 1000 anos ou 2, a gente não sabe. Mas a Bíblia diz e ensina que a gente tem que estar prontos para a vinda de Jesus, né? É verdade. Exato. E aí a gente, como igreja, a gente tem que chamar a igreja, a atenção, a gente tem que estar sempre lembrando que a gente tem que estar pronto, porque aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa terra, a gente está aqui de passagem, a gente é peregrino. Está tudo emprestado, né? Está tudo emprestado. O nosso lar é na casa do Pai, é lá com o Papai do Céu, é para lá que a gente vai, é o nosso destino. Uma coisa interessante, eu escutei de uma pessoa, disse, é muito estranho quando a gente tem um desespero tão grande no mundo, ver algumas pessoas que servem esse Deus em paz. Eu acredito que quem tem esse Deus consegue deitar de noite e, apesar da confusão que pode existir na sua vida, você tem essa paz no seu coração. É uma paz que Deus tem colocado. E seguindo essa linha, para a gente estar finalizando, eu queria que cada um de vocês, qual o conselho que a gente pode dar às famílias nesse novo normal e nesse novo normal com a presença de Deus? Que a gente poderia estar falando para ele essa mensagem positiva, desse Deus que tem suprido e está tomando conta de tudo. Neves e Tadeu podem começar. Eu acho o seguinte, que a gente que tem essa firmeza, essa esperança, né? Essa esperança em Deus, em que Cristo, e que Deus está no comando das coisas. Passando essa pandemia, a pessoa que tem Cristo no seu coração e que tem essa fé, então ele está mais fortalecido. Então, ele já pode testificar ainda mais. Durante toda essa pandemia, as pessoas que a cercavam, você pode perceber a diferença, como diz a Bíblia, daquele que serve e que não serve. Então, a gente é mais tranquilo, né? E isso aí a gente pode falar para as pessoas
o que vivemos, o que a gente viveu durante esse período, pôde perceber a fidelidade de Deus, né? A misericórdia dele conosco, que ele foi fiel. E, inclusive, assim, na nossa experiência particular, eu particularmente, eu ouvi assim, algumas pessoas apavoradas com a questão do álcool gel, da luva, né? Doutora, a senhora não tem medo, não, doutora, aquele medo, aquele pavor. Então, isso aí a gente não tem. Então, eu não tive, a gente tinha um receio, tinha um cuidado, e ainda estou tendo cuidado, mas eu tinha certeza que Deus estava no comando e que Deus ia me proteger, e essa era a nossa oração, né? Então, diga. Entendendo que se for para ir para Jesus, tá bom demais. Se for para ficar, também tá bom demais, porque a gente tem essa esperança, né? Amém. De sempre. Amém. Deus está no comando. Deus está no comando. E que famílias que perderam o emprego, famílias que perderam familiares, né? Então a gente precisa, a gente tem como falar para essas pessoas do conforto de Deus, né? Da esperança, e que Deus está no comando e que no tempo certo vai surgir um novo emprego, né? E que a questão da perda do familiar, né? A gente vai ter que pedir a Deus o consolo, né? E saber que um dia nós vamos, seja com Covid, seja com câncer, seja com... A gente vai ter que... A nossa vida vai ter um limite, né? Então, a gente não pode desesperar. Ter a esperança e ter a fé em Deus, que é a única esperança que nós temos aqui. É como diz o apóstolo, para onde iremos nós? Né? A nossa esperança é palavra de vida eterna. Agora, o conselho, no caso, está falando para a família, e muitas vezes tem gente que não é cristã dentro da família, né? Essa é uma oportunidade muito grande de você refletir melhor no poder de Deus. A gente estava falando isso, Deus está sob controle de toda a situação. Deus foi quem criou os céus e a terra. E disse, haja luz, e houve luz. Né? Então, você que está nos ouvindo, que não tem Jesus ainda no coração, é o momento de você refletir e buscar a Deus, porque você vê que foi uma pandemia, está sendo uma pandemia que está atingindo todo o planeta Terra, né? E que isso é uma coisa interessante, porque muitos serão poupados e outros serão levados. Esses que foram e que serão levados até a morte, como está a sua situação com Deus? Né? Isso é uma coisa interessante. Para a família, eu gostaria de lembrar ainda também que, durante esse período, né, a gente possa perceber, possa procurar, né, como diz a palavra de Deus, as dracmas perdidas na nossa casa. Quais seriam as dracmas que a gente tem perdido aqui? Você achou algumas? Né? Então, poderíamos enumerar várias, né? E que a gente possa procurar, possa ter encontrado esse período, tenha sido o suficiente para a gente encontrar essas dracmas perdidas, o amor, a proximidade com o nosso cônjuge, com nossos filhos, exercer o perdão. Então, são dracmas... São dracmas que a gente perde todo dia no relacionamento com a família, nesse corre-corre da vida metropolitana. Não valoriza, né? O simples. Viver a riqueza da vida simples. Isso. Viver a riqueza da vida simples e amar mais. Achar a dracma que você perdeu para crescer em espírito e em verdade. Amém. O conselho que dou para a família, né, é aqueles casais que estão passando por problemas por conta daqueles problemas não resolvidos. Isso. Busque a Deus. Né? Eu creio num Deus que para ele não há nada impossível.
Então, não há casamento destruído que ele não restaure, não há aquela doença que ele não venha curar, não há o desempregado que ele não venha a cuidar e a prover o pão de cada dia. Deus é o Deus do impossível, meu. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Ele é poderoso, como o Tadeu bem lembrou. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é soberano. Tudo, né? E ele está no controle de tudo, inclusive dessa pandemia, né? Então, nada sai do controle dele, né? Eu creio nesse Deus. Então, o conselho que eu dou para você, meu irmão, é busque esse Deus. Busque esse Deus, traga ele para dentro da sua vida, traga ele para dentro de sua família, para dentro de sua casa, né? Fortaleça o culto no lar. Você que é crente, que já tinha esquecido dessa prática, né, dos antigos, de ter o culto no lar, de ler a palavra junto com a família, de orar junto com a família, de trazer Deus para dentro do lar. Faça isso. É um conselho que eu dou. Que você vai passar essa pandemia, vai passar por esse momento com alegria e com paz no coração, porque Deus está com você. Deus abençoe. Amém. Eu queria pedir a permissão aí ao coordenador para só lembrar um ponto importante. As igrejas. As igrejas têm que aprender muito com essa pandemia, porque a gente, como igreja, tem que deixar um legado para as pessoas. Porque uma vez eu assisti uma palestra de João Leite, aquele goleiro da seleção brasileira, e ele disse o seguinte: aquela polêmica dos atletas de Cristo de pregar no campo, que foi proibido, botar o nome de Jesus na camisa, etc. Aí ele disse: olha, a oportunidade que nós temos de falar de Deus no jogo é tão importante, porque muitas vezes uma pessoa está lá assistindo o jogo e ouve uma mensagem ou um testemunho de um atleta que é ídolo dele, né? E isso fica como legado na sua vida. E lá na frente, aquele versículo diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus. Amém. Isso. Então, essas coisas contribuem. E a igreja hoje tem uma oportunidade importantíssima para contribuir para salvar vidas. Muitas vezes ele vê um exemplo, uma ação social. Eu conheci igreja agora que passou esses 90 dias fazendo ação todo dia. Né? Teve uma igreja que criou um mercadinho. Você entra e escolhe 10 mercadorias e leva de graça. Então... E restaura a dignidade, né, Tadeu, dessas pessoas. A ideia não é só entregar uma cesta, fazer só um trabalho social. Você está resgatando a dignidade e vai resgatar ela. Deus vai utilizar esse meio da igreja para resgatar a vida delas, e elas começam a conhecer um Cristo e começam a entender por que essas pessoas estão me ajudando. Elas não me conhecem, não são da minha família. E aí é o trabalho da igreja ser realmente igreja e buscar além das suas portas, né? As pessoas que precisam desse apoio. Vê só, Guilherme, aí, como eu falei do legado que a igreja pode deixar, é que muitas vezes uma pessoa dessa, uma família, um pai de família dessa, vai preso, cometeu um delito, vai preso, mas ele tem no seu coração um legado de Deus na sua vida. E lá na prisão ele pode refletir e entregar a vida dele a Jesus, porque ele viu que vidas contribuíram para que ele chegasse àquele ponto. Então, aí aquele versículo, todas as coisas contribuem, né? Então, você, como igreja, tem deixado esse legado para que pessoas possam, paulatinamente, ir somando coisas do seu coração e chegar o Espírito Santo convencê-lo de aceitar Jesus como seu Salvador. Esse é importante. A igreja tem um desafio pós-pandemia de mudar as suas práticas e buscar mais amar o próximo,
em toda a sua totalidade. Eu acredito, Tadeu, para concluir isso aí, é que a igreja precisa voltar a ser igreja. Se a gente pode usar esse trocadilho. Muitas vezes a gente tem sido uma igreja formal, das portas, com toda a estrutura. Discursiva. Isso. Mas a gente precisa também trabalhar. Eu acho, Guilherme, que você tocando nesse ponto da formalidade, muitas vezes a igreja, muita gente, porque esse caso da pandemia foi uma coisa nova que a gente tem pessoas idosas de 80, 90 anos que disseram que nunca viveram uma situação dessa, né? Não se lembra. Nem na guerra. A última pandemia foi, sei quando, 1918. Da espanhola, né? Da gripe espanhola. Mas assim, a maioria de nós não tem essa lucidez, não lembra disso, nunca conviveu com isso, né? E os idosos eram crianças, os idosos da nossa época. Então, assim, a gente vê que foi uma coisa nova. E nós que vivemos em igreja a vida toda, a gente se acostuma com a igreja, ser somente você ir para a igreja, cantar, orar e ir embora. Obrigado. Entendeu? Então, a igreja não tem vivido o que é o amor, que é a marca da igreja. O que é que Deus se revela, Jesus, né? A igreja de Éfeso. Além das qualidades que a igreja tinha, mas aí veio os defeitos. O principal deles foi a falta do amor, né? Para resgatar o primeiro amor. Então, a igreja precisa resgatar o primeiro amor, viver realmente, ser igreja, como disse Guilherme, né? Porque o mundo procura Cristo na igreja e muitas vezes não encontra, né? Verdade. Fica ali, a gente se galfiando ali, departamentos, grupos. Isso. Se preocupando com mais burocracia do que ajudar o próximo. Eu escutei uma frase de uma pessoa. Eu acho que a principal análise que a liderança da igreja deve fazer é de se essa igreja saísse desse bairro hoje, ela iria fazer alguma diferença? É uma pergunta que cada um pode se fazer e tirar suas conclusões. É verdade. Eu acho que é uma pergunta interessante. A gente está chegando aqui no final. Foi muito bom conversar com vocês. Eu acredito, Lúcio, Neves e Tadeu, que a gente vai ter que fazer outras lives. Vai. Bacana. E tenho certeza que vai agregar muito valor na vida das pessoas que puderem assistir. E se Deus quiser, pode ser o início de um grande projeto aí para estar abençoando a vida das pessoas. Que Deus abençoe vocês. A pandemia servindo. A pandemia arrumando aquele tempo que não tinha, tem que arrumar. É verdade. Tá bom, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Né? Saudade, viu, de todos vocês. Saudade, de todos vocês aí. E Tadeu, eu vou cobrar de você de novo para a gente ir quando tudo se acalmar e os restaurantes abrirem e a Covid for embora, para a gente comer aquela pizza lá na Atlântica. Lá na Atlântica. Se Deus quiser. Deus quiser. Vamos embora. Eu disse aqui que eu tô cercado de pastores, né? Lúcio, e meus pastores da vida aí também, Neves e Tadeu. Tá bom demais. Tem que ser abençoado essa live mesmo. A live da família. Gente, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fique com Deus aí, viu? Deus abençoe, viu? Tchauzinho. Deus abençoe. Tchau.